A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Estão sempre prontas a me derrubar. Oh Deus, vem comigo, não me deixe desistir, seja onde ouve a minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração.
Deus continue vos abençoando, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ler a Escritura que sempre lemos nas reuniões de oração, aos Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A mesma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bondoso Pai Celestial, nós nesta hora estamos aqui e os irmãos, vários estão através da internet, para mais uma vez ouvir palavras que enriquecem a nossa fé, que aumenta a nossa confiança e que nos traz paz e segurança. E sobre tudo isto também cremos na cura divina nesta hora, sobre pessoas que estão necessitadas. E entre as necessitadas estou eu, que sou necessitado, sou carente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis assentar. E eu disse agora, se você crer de todo o coração e provar para mim que você tem fé, agora olhe diretamente para aquele bracelete pendurado no ar e você faça aquela pulseira girar na sala. Então você o faz balançar para frente e para trás na sala, e então pare, e eu acreditarei que você tem fé. O desafio do irmão Brana foi muito grande para aquela irmã, mas no final nós vamos entender que valeu a pena aquele desafio que ela sofreu. E ela disse: ó, irmão Brana, que coisa, por que me pergunta algo assim? E eu disse: queria ver se você tinha fé. E eu disse, Jesus disse, todas as coisas são possíveis se você crer. Agora, isso é pura fé, amigos. Os mágicos usam muitas vezes para pregar peças e assim por diante. Estouram óculos e coisas assim,
se você crê. Mas estou tentando basear o seu pensamento na fé, para que você saiba do que estou falando. E eu quero que você fique quieto agora para que você pegue isso. Acorde. Então, quando eu terminar, você saberá do que se trata. E então ela disse: ora, irmão Branham, ninguém poderia fazer isso. Ninguém. Ela foi realista. E eu disse: ó, sim, qualquer um que crer. E ela disse: bem, não acredito que alguém possa fazer isso. Eu disse: achei que você tivesse dito que cria que todas as coisas... Veja como ela foi pega bem ali. E eu disse: você disse que acreditava em todas as coisas. Eu quero que você prove isso. E ela disse: não acredito que haja alguém que possa fazer isso. Isso é material, irmão Branham. Ela era uma pessoa de argumentos, né? Doente, gemendo, quase morrendo, mas o profeta a desafiou de uma forma tremenda. E nós, naturalmente, somos desafiados todos os dias com alguma questão que chega para nós. Todos os dias. Nós somos desafiados. Mas nós estamos aqui porque somos vencedores. Se nós não fôssemos vencedores, nós não estaríamos aqui. Você poderia fazer isso? Pergunta ela. Eu disse: sim, sim senhora. E ela disse: bem, eu poderia ver isso feito. Ela seguiu. E eu disse: se você deseja. E ela disse: eu desejo. Nós sempre somos desafiados. Satanás desafiou Jesus quando ele saiu do jejum. Satanás desafiou Jesus quando ele estava na cruz. Lá no deserto: mande que estas pedras se transformem em pães, pois ele tinha 40 dias sem comer. E ele poderia transformar, mas ele estaria fazendo um espetáculo para quem? Ele estaria fazendo um espetáculo para beneficiar um eleito? Não, ele não foi pego naquilo porque ele sabia que aquilo ali era simplesmente o diabo explorando ele. E durante toda a trajetória dele por esta terra foi a mesma coisa. Sempre o diabo desafiando ele. Alguém dava uma cotovelada e dizia assim: olha, esse camarada aí, o nascimento dele foi, e agora ele quer ser Deus. Mas as obras que Jesus fazia mostrava quem era ele. Qual foi o crítico de Jesus?
que pôde fazer algo semelhante ao que ele fez. E quando ele estava na cruz, o último desafio chegou para ele. Se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele poderia ter feito isso, mas não beneficiaria nenhum eleito. Mas quando aquele outro repreendeu o colega, tu não tens temor? Não temes a Deus? Nós estamos aqui porque nossos feitos merecem. Olha, irmãos, a maior vitória de uma pessoa é quando ela confessa que ela caiu, quando ela confessa que ela fracassou. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a diferença. Para aquele, Jesus tinha resposta. E não ficou simplesmente uma frase. Quando ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. Quando ele morreu, subiu sua alma para estar com Jesus na sexta dimensão. A resposta foi imediata. Então, claro, pondo minha mente nisso e tendo a ela para assistir, e não eu, como muitas vezes em uma reunião eu pego qualquer criança vesga, estrábica, não é? Que tenha naquela reunião, você traz isso aqui sem que nem mesmo orar por isso, e apenas me deixo olhar diretamente nos olhos assim, e farei seus olhos ficarem retos. Mombrana nem orava, ele olhava. Olha, irmãos, se você tem um olhar virtuoso, se você tem um olhar ungido, eu gosto de observar, uma verdadeira mãe tem um olhar virtuoso. Uma verdadeira mãe tem um olhar ungido. Quando ela olha para o filho, é engraçado, né? Ela olha para o filho reprovando, e o filho recebe a reprovação. Ela olha para o filho aprovando, e o filho vai em frente. Mas o irmão Brana simplesmente fitava os seus olhos nos olhos daquela criança vesga, estrábica, e os olhos daquela criança ficavam retos. Mas quando eu viro minha cabeça, um espaço vago aqui, né? E eu usei como ilustração. Ela voltou. Ela achou que não ia voltar pela fila. Demorou 2 ou 3 dias antes de voltar. Mas quando ela veio daquela vez, ela disse: irmão Brana, você me disse para voltar à fila. Olha, as múltiplas maneiras de Deus usar. Ela foi na reunião, o irmão Brana disse: olha, você vai embora, mas depois você volta na fila de oração.
Há centenas de pessoas amontoadas em todos os lugares de pé no caminho de amanhã cedo, entrando encharcados lá de fora, vindo para receberem oração. Então, quando Deus curou os seus olhos ali, ambos os olhos ficaram retos e ela estava normal. Aleluia. Saiu regozijando. Entende? Essa é a diferença entre a sua fé e a fé de Deus. Nós queremos a fé de Deus. Nós queremos a fé de Jesus Cristo. E nós temos dela apenas o potencial. Mas um dia ela vai chegar, e quando ela chegar, a palavra falada vai existir saindo das nossas bocas. Agora, então é claro, fixando meus olhos naquele bracelete que você mesmo pode fazer, se não duvidar em seu coração. E ele começou a se mover. O irmão Branham fitou os olhos. E a moça olhando. E aquilo começou a se mover. E então ele se moveu para frente, para trás, ao redor, transversal, e parou. E ela disse, irmão Branham, ela disse, isso é espiritualismo. A menina estava morrendo, mas não entregava, né? Isso é espiritualismo, irmão Branham. E eu disse, eu pensei que talvez você dissesse algo assim. Que coisa! Não é estranho como as pessoas que professam conhecer a Deus saiba tão pouco sobre Ele. Não está certo? E ela disse, sabe, pertencemos à Igreja de Cristo. Com licença, eu não quis dizer isso. Com licença, pessoal da Igreja de Cristo. Não foi minha intenção dizer isso, vê? De qualquer forma disse, e agora não tem mais conserto, não é? Nós falamos onde a Bíblia fala e silenciamos onde a Bíblia silencia. Olha o segredo da nossa vitória. Falar quando a Bíblia fala, silenciar quando a Bíblia silencia. Você sabe, você tem esse slogan. Eu questionei isso algumas vezes e eu disse, tudo bem. E ela disse, não existe tal coisa que possa ser mostrada na Bíblia de algo assim. Oh, menina. E eu disse, eu pensei que fosse isso que você diria. Deus já tinha mostrado para o irmão Branham quem ela era. E que precisava de uma longa entrevista para que ela pudesse alcançar o que ela precisava. E às vezes nós estamos precisando de algo e Deus vem trabalhando com a gente e a gente está sem entender que é Deus trabalhando com a gente para que a gente chegue naquele lugar que Deus quer que nós cheguemos. Os fatos, os acontecimentos ao nosso redor. O ministério do pastor Joaquim Gonçalves, toda a vida foi vindicado. E tudo o que aconteceu nesses últimos 30 meses, tudo o que aconteceu foi providência de Deus.
foi providência de Deus. Eu não posso detalhar. Está entre linhas. E quem tem visão de águia consegue captar. E eu disse, eu pensei que fosse isso que você diria, e eu disse, claro, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. E ela disse, bem, eu não creio nisso. Tudo bem, eu disse, você não crê. Ela disse que tinha fé, né? O profeta provou que ela não tinha. E ela disse, não, mostre-me onde isso está na Bíblia. Eu disse, um dia Jesus passou por uma árvore e ele queria encontrar alguns frutos nela, não havia frutos nela, ele colocou uma maldição sobre ela. E a árvore começou a morrer. A vida saiu da árvore naquela hora. Nunca ninguém mais coma fruto de ti. Irmãos, isso não é brinquedo. Jesus falou para aquela árvore, nunca alguém coma fruto de ti. E se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu nunca mais vou produzir um fruto que saltará para o reino de Deus. Se Jesus tirar a mão de misericórdia de você, você nunca mais produzirá um fruto que salte para a vida eterna. E quando eles passaram ao meio-dia, a árvore estava murchando. Pedro comentou e disse, quão rápido a árvore havia murchado. Ele disse, se você cresce em seu coração para que essa árvore fosse arrancada e lançada ao mar e não duvidasse, ela lhe obedeceria. Ele disse isso? E eu disse, ele disse. E se você dissesse a esta montanha, mova-te, e não duvidasse disso em seu coração, pouco a pouco aconteceria. Ele disse isso, claro que sim. Eu disse, eu sei que o seu pastor incrédulo, tentando justificar a sua incredulidade, disse que essa montanha é uma montanha de pecados, de dificuldades, né? Eu mesmo fui para a escola. Ele estava ajoelhado no Monte das Oliveiras. Era o Monte das Oliveiras. Se você dissesse em seu coração para ser tocado e não duvidasse, eu disse, quanto mais fé? E ele disse, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Eu estava prestando atenção no companheirismo de domingo, né? Falando sobre as parábolas, vieram até o grão de mostarda, a menor semente. Mas ela não pode ser hibridizada. E eu disse, agora se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, moveria aquela montanha. Quanto menor a fé você teria que ter para mover aquele bracelete? Você entendeu o que eu quero dizer? Agora, muitas vezes me pergunto, por quê? Ele disse, grão de mostarda. Eu posso abandonar esse pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes. Está certo? Mas não há nada que se misture com o grão de mostarda. É tudo mostarda. Você não pode misturar com couve ou nada e fazer crescer. Olha, irmãos, experiência própria de lavrador. Você planta um pé de milho aqui,
planta do lado ali um pé de milho de pipoca. Ou você planta um milho branco aqui, e ali do outro lado você planta um pé de milho vermelho. Quando você for colher aquelas espigas maduras, o que era branco tem alguns grãos vermelhos nele. O que era vermelho tem alguns grãos brancos nele. Por quê? Porque a polinização do milho vem do pendão, caindo no cabelo, e através do cabelo, então, o germe de vida desenvolve e forma-se o grão. Mas a semente de mostarda não mistura. Irmãos, tinha uma semente de mostarda que foi levada cativa para a Babilônia, chamada Daniel. E tudo quanto estava ao redor dela não conseguiu hibridizar aquela semente. 3 sementes de mostardas foram levadas para o cativeiro e nenhuma semente do inferno conseguiu hibridizar aquelas 3 sementes. Elas permaneceram puras, genuínas, originais como eram. O nosso Deus não é o mesmo? Ele é o mesmo, por isso nós temos tantas sementes de mostardas. Nestes dias, na cidade de Goiânia, no Brasil e em outros países que não se misturam com a semente que foi semeada por Satanás. Aleluia! Glória a Deus! Por outro lado, quando o milho solta o pendão, só se você tiver só um pé de milho. Alguém vai fazer essa experiência, né? Se tiver só um pé de milho, ali por perto, pode ser que tenha outro lá mais longe. A abelha vai lá e traz o pólen, e vai soltar sobre o cabelo daquela boneca que teve o pendão do pé dela cortado. Mesmo assim, o pólen pode vir nas patas de uma abelha. A flor precisa mais da abelha do que a abelha da flor. Porque se não tiver, a ciência prova ou mostra que se houver uma extinção plena de abelhas e alguns outros insetos, nós não teremos mais a abundância de frutas que temos. Porque a abelha é polinizadora por natureza. Mas eu não concluí. Se você planta um pé de milho isolado, e quando ele começa a projetar o pendão para sair da palha, você vai lá e corta aquele pendão, joga fora. Aquela espiga de milho não vai ter milho, porque ela não é polinizada. Mas, irmãos, vamos em frente. Você entende o que eu quero dizer? Agora, muitas vezes me pergunto por que ele disse grão de mostarda. Eu posso abandonar esse pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes, está certo? Mas não há nada que misture com o grão de mostarda. É tudo mostarda, é tudo cristão, é tudo filho de Deus. Você não pode misturar com couve ou nada e fazer crescer, é tudo mostarda. Se você tem fé, toda fé, não misturada com outra coisa, peça o que quiser.
será dado a você, mas não pode estar oscilando. Tem que ser mostarda genuína. Se você sabe do que estou falando, tudo bem. Eu disse, quantos mais seriam necessários? Ora, ela disse, olhem aqui, quero te perguntar uma coisa. Ela disse, Deus moveu isso ou foi o diabo que moveu isso? A menina, Deus moveu isso ou foi o diabo que moveu? Eu disse, nenhum dos dois. Nenhum dos dois mexeu nisso. Ela disse, então, com que diabos isso se moveu? E eu disse, eu movi. Irmãos, o irmão Brana teve essa fé. Eu não tenho, mas eu estou aprendendo ela com ele. E eu tenho certeza que eu terei ela um dia. E você deve estar certo de que um dia você terá ela. Não para fazer um espetáculo. Não. Não para um espetáculo, mas para atender uma necessidade. Se tem alguém me ouvindo na região de Canabrava, conheceu o irmão Oli. Aqui tem 2 sobrinhos dele, né? O irmão Oli, ele me falou numa certa ocasião que ele sofreu uma enfermidade, eu não me lembro o que era, mas era uma coisa mortal, e quando ele chegou naquela região, era um deserto. Era difícil chegar em... O nome, já disse, Canabrava. Canabrava do Norte. E ele sofreu lá algo. E ele entrou em luta com Deus. E ele foi curado. Passados uns anos, ele sofreu, me parece que a mesma situação. Mas ele disse para mim assim, agora o meu genro tinha D20, o meu filho tinha carro, eu tinha dinheiro, eu poderia pagar para me trazer aqui em Barra do Garças. Quer dizer, quando eu não tinha os recursos naturais, eu dei conta de entrar na presença de Deus e alcançar o que eu precisava. Mas agora eu tenho os recursos naturais. E o irmão Brana falou isso. Lá entre os nativos, os milagres eram muito mais evidentes no ministério do irmão Brana, porque eles não dispunham de meios naturais. E o pastor Joaquim Gonçalves muitas vezes diz assim, ó, hoje ninguém precisa orar para pedir o pão de cada dia. Hoje ninguém precisa orar porque tem remédio na farmácia, tem médicos. Mas quando não tinha, então a oração era diferente. E o irmão Brana disse, eu movi. A Deus, irmão Brana, seu testemunho apareceu em Herdes. Não muito tempo atrás, a senhora Wright, que nós chamamos Muse, né? Em Milton, Depava, Indiana, e era tudo certo. Agora, você vê o que é fé? É algo. Agora, veja, amigos, eu sei que todos vocês são, pelo menos saibam disso. Este corpo é controlado pelos 5 sentidos. Isso está certo? Tudo bem.
ele ainda tem 5 sentidos. É tudo que controla esse corpo. Agora, ouça com atenção e me dê sua atenção agora. Os sentidos, ou os sentidos, 5 sentidos, está certo? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Os 5 sentidos controlam o nosso corpo humano. Isso é verdade. Visão, paladar, tato, olfato, audição. Agora, não há nenhum deles que declara a fé. A fé é o 6º sentido, conhecido por algumas pessoas, como você deseja, como telepatia mental. A fé foi chamada lá nos Estados Unidos pelos críticos do irmão Branham, telepatia mental, ou como você quiser que queira chamá-lo. Muitos deles chamam de um nome, mas para mim é fé. Fé. E isso está em todos os sentidos, em todos os 5 sentidos do corpo humano. Você entende o que eu quero dizer? Ótimo, a fé é o único sentido direto e positivo, é o 6º sentido. A fé é mais do que a visão, a fé é mais do que o sentimento. Você não sente a fé, você não prova a fé, você não sente o cheiro da fé, você não vê a fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Agora você vai falar com Deus, crendo que a fé é isso que eu acabei de falar. Vou repetir mais uma vez, a fé é o único sentido positivo. É o 6º sentido, a fé é mais do que a visão, a fé é mais do que o sentimento. Você não sente fé, você não pode provar a fé, você não sente o cheiro da fé, você não vê a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você vai falar com ele nesta hora, sabendo que a fé é isto, é a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Pai Celestial, teus filhos estão aqui à frente, muitos deles para te agradecer, muitos deles para te glorificar, muitos deles para pedir perdão, muitos deles para meditar. O que é que eu fiz? O que é que está errado na minha vida? O que é que eu tenho que consertar na minha vida? Aleluia! Mas aqui tem alguém que está pedindo pela cura de um filho. Aqui tem alguém que está pedindo pela solução de um problema. Aqui tem alguém que está pedindo por um emprego. Aqui tem alguém que está pedindo para que aquela cirurgia não seja necessário ser feita. Na internet, participando deste culto, tem alguém que está orando por aquela viagem. Tem alguém que está orando, ó Deus, pelaquela prova que tem que fazer. E o profeta nos diz que ao invés de colar, aquele filho, aquela filha diz: papai, mamãe, ore por mim, eu tenho uma prova hoje, me inspire para fazer as respostas corretas. Aleluia! Aquela pessoa que está nessa condição, uma necessidade de uma mudança de domicílio. Senhor,
não deixe fazermos mudanças precipitadas. Não deixe fazermos mudanças que não seja da vontade do Senhor. Meu Deus, meu Pai, lembramos nesta hora desses nomes que estão aqui: Diógenes Ferreira Mesquita. Meu Deus, meu Pai, Mateus Antônio de Oliveira. O Senhor sabe qual é a necessidade. Álvaro Dias Marcos. Daniela Vieira de Moura. Bianca Rezende Furtado. Reginaldo Pires dos Santos. Virgínia Siqueira Gonçalves. Dione Siqueira. Sidney Gonçalves. Joaquim Oliveira Mendes. João Marques da Silva. Luísa do Carmo Monteiro. Claudinei Gonçalves e Sara Santos. Pedro Paulo Dias. Cecília Ferreira. Beatriz Souza Cacílio ou Cecílio. Antônio João Ferreira. Gilmar Rocha. Coma. Deus tenha misericórdia de Gilmar Rocha. Rosângela Maria Vieira de Oliveira. O Senhor sabe qual é a necessidade dela. Ana Paula Vieira, Senhor, cuide dela. Leonardo Cotrim Barbosa e família. Vá ao encontro desta pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Aires Afonso da Silva. Irmão Tal, levanta desta cama, irmão. Estevão Max. Christian Rocha. Como Davi Mendonça de Almeida Tavares. Isadora Nunes Rego. Aleluia. Eliane de Oliveira Rosa. Manuel Antônio. João Daniel Rosa da Silva e família. Francelino Lima. Enivânia Monteiro de Melo. Éder Marinho Rezende. Firmina Sintra Moreira. Juliano Bonzato. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu levanto as minhas mãos, e outras pessoas também têm as mãos levantadas, lembrando destes nomes, incluindo Eunice Clementina de Araújo, por viagem, em nome de Jesus Cristo. E as pessoas que usarão essas peças de roupas, seja qual for a enfermidade, os nomes que estão aqui neste livro também possam ser eles abençoados com aquilo que eles precisam, ó Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedimos, Senhor, pelo encontro em Lusiânia. Pedimos também, Senhor, pelo encontro aqui em dezembro. Pedimos, ó Deus, por cada empreendimento espiritual que beneficia a igreja, ao povo que temos empreendido e pretendemos empreender. Nos dirija, Senhor, nas necessidades das pessoas, que a palavra possa ir ao encontro das necessidades, encorajando, consolando, corrigindo, dando vida e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Seguir a Jesus, meu Senhor, que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Levantar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Meu dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor nos guarde e nos livre dos males desta noite, nos levando de volta aos nossos lares, em paz e em segurança. O Senhor é a força da nossa vida. Aleluia. Vamos dizer: o Senhor é a força da nossa vida. Assentai-vos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele.
feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.